e aqui está de facto a confirmação de que já estamos preparadíssimos para recebermos as primeiras impressões realmente em relação ao campeonato de Rallys dos Açores. Miguel Sousa Azevedo, jornalista que faz o acompanhamento também do desporto motorizado nos Açores, está hoje connosco, a quem desde já saudamos, mandamos um abraço diretamente aí para os Açores. E a primeira pergunta para já é a nível de saúde. Como é que tu te encontras, Miguel? Tiveste aí umas lesões ou uma lesão complicada a nível dos joelhos. Espero que agora já estejas completamente recuperado. Será assim, Miguel? Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Gonçalo. Obrigado pela chamada e também pela atenção. Esta atenção inicial. É aquelas coisas que acontecem com a ferrugem das peças e eu tive, de facto, aqui um problema de uma rótula, mas as coisas estão... Acho que estou um bocadinho à frente do calendário até. Portanto, em termos de recuperação, as coisas estão a correr da melhor maneira. Espero em outubro já entrar para dentro do carro. Porque esta coisa de ser jornalista tem muita piada, mas o sítio de onde eu gosto mais de ver rallies é mesmo de dentro do carro. Acredito que sim. E acredito que os ares dos Açores aceleram então essa recuperação. Especialmente a água do mar, é verdade. Muito bem. Ora bem, Miguel, tinha-te lançado o desafio e aceitaste e em boa hora o fizeste. Eu agradeço realmente em nome de quem está a ver esta nossa conversa, mas aceitaste esse nosso convite para nos falar, primeiro que tudo, dos rallies dos Açores, depois especificamente o Rally Alimar e também as perspectivas para o resto da temporada. E por isso, sem mais demoras, perguntava-te, Miguel, como é que tu, e porque já tens essa experiência de muitos anos acumulada, como é que estás a ver este campeonato? É um campeonato de 2021 bem interessante, comparado com 2019, porque em 2020 não houve, mas queres-nos explicar como é que estão as coisas neste ano de 2021, de uma forma geral, para depois olharmos mais em detalhe? Claro que sim, de uma forma geral, e podemos considerar que este será, ao nível da cabeça do pelotão, o ano mais competitivo das últimas temporadas, pelo menos, e isto depois de passada a época Ricardo Moura, que foram 10 anos consecutivos em que o Ricardo Moura foi campeão, em que dominou praticamente em todos os terrenos. Naturalmente que a Espaços não venceu todas as provas, mas isso também tinha sucedido a outras épocas. Se andarmos um bocadinho mais para trás, tivemos a fase Horácio Franco, depois tivemos a fase Luís Pimentel, a fase Gustavo Louro, a fase Fernando Pérez, ou seja, o Campeonato dos Açores tem-se pautado por essas semelhanças históricas, podemos assim considerar. Em termos do Campeonato de 2021, de facto, temos 4 R5s à partida das provas todas. Em princípio, teremos sempre esse cenário. Fora um ou outro outsider que vá aparecendo. Isto estamos a falar das provas única e exclusivamente de âmbito local, mas em qualquer uma das ilhas, como tivemos agora na ilha de Santa Maria. Desses 4 R5s, naturalmente que 3 deles são os grandes candidatos ao título final absoluto, sendo que dessas 3 equipas, ou dessas 3 formações, fazem parte, na sua vertente técnica, as 3 principais equipas portuguesas da modalidade. Neste caso, a Sports NU, a RC Sport e a The Racing Factory, que assistem máquinas desse plantel de 4 carros da frente. No caso, a Sports NU tem agora o Pedro Antunes, que se está a estrear numa época a tempo inteiro com um R5, mas temos já com um background de trabalho bastante grande a RC Sport, que acompanha durante muitos anos o Ricardo Moura, que agora está com o Luís Miguel Rego. A The Racing Factory aposta aqui num piloto nos Açores, que é um piloto jovem, e destes 3/4 candidatos às vitórias finais, de facto é o que tem a máquina menos evoluída, o que não deixa de fazer com que ele seja atualmente o segundo classificado do campeonato, que é o Rafael Coteiro. Também já vamos falar disso. E depois, a exceção em termos deste leque de grandes equipas nacionais é a formação da Auto Soriana Racing, que curiosamente tem sido a mais bem-sucedida, dos irmãos Ruben e Estevão Rodrigues, que curiosamente tem sido a mais bem-sucedida e lidera o campeonato, inclusivamente é a equipa que venceu mais classificativas, também devido ao abandono prematuro do Luís Miguel Rego no primeiro rally do ano, mas seja como for, trata-se de uma estrutura regional que se reuniu dos meios disponíveis e necessários para também fazer frente aos grandes caminhões que vão desembarcando nos últimos anos nos Açores. Isso é a cabeça da corrida. Depois temos um fosso. Sem dúvida nenhuma. Temos um fosso porque as equipas locais ditas amadoras não têm como fazer face a essas formações, que têm sponsors
fortes financeiramente, que têm estruturas que já estão montadas há muito tempo e a facilidade de, até recortando mão de obra local, e isso acontece também ao nível do Campeonato de Portugal de Rallys, não é difícil vermos mecânicos açorianos inseridos noutras estruturas, porque eles de facto vão dando também provas de que não é só dentro do carro que podem fazer bom serviço, mas realmente existe um fosso e depois a espaços, alguns pilotos vão fazendo provas. Eu dou o exemplo do campeonato das duas rodas motrizes, que seria hipoteticamente uma segunda linha, ou até outro exemplo da classe RC2N, dos antigos carros da produção, em que não há apenas um piloto, se calhar, de cada uma destas categorias que está mesmo a apostar no campeonato. E mesmo assim, nas duas rodas motrizes, o líder, o Bruno Tavares, já não foi à terceira prova. Portanto, quer isto dizer que, não sei se por um problema de orçamento, mas logicamente que também poderá ser isso, porque os apoios escasseiam, há realmente uma forte cabeça do pelotão, mas depois há um vazio muito grande, o que não quer dizer que não haja muitas equipas na estrada, muita competitividade e muita animação, até porque os açorianos, à maneira de cada uma das várias ilhas onde há rallies, gostam muito da modalidade e acompanham-na da melhor forma. Mas realmente, em termos de segunda metade da tabela, as coisas escasseiam em termos de fundos para que haja pilotos a apostar em melhores máquinas. Como já disse, a espaços. Em Santa Maria, o André Oliveira alugou um Peugeot 208 R2 e fez uma excelente prova. O Pedro Câmara surgiu com um Porsche. O Lucas Pimentel, de vez em quando, também tem o seu Porsche. Ele agora está lesionado, senão teria também participado. Os pilotos dos Mitsubishi, o Filipe Pires voltou a prescindir do Campeonato da Madeira para vir fazer uma segunda temporada nos Açores. O próprio Rui Borges, que é um gentleman driver, podemos considerar assim, tem o seu Mitsubishi Evo 9 impecável em todos os rallies e possivelmente vai ganhar o campeonato, porque é o único que está a fazê-lo na totalidade, em termos da sua categoria. Portanto, a antítese, grande competitividade na frente e rallies com longas ou extensas listas de inscritos e muito público, muita animação à volta de cada um deles, realmente existe, mas é essa a nossa realidade atual. Claro. Está perfeitamente resumido, ficam poucas palavras. Falta-me só mais uma coisa, é que a espaços tivemos o vencedor do Rally Azul, por exemplo, que foi o Ricardo Moura, que foi fazer uma perninha dentro da sua pré-reforma, por razões comerciais e naturalmente para fazer o gosto ao pé, e até ganhou o Rally. É isso. Diz-me então, Miguel, aqui estamos nesta altura com 3 provas do campeonato. Exatamente. Este fim de semana foi a terceira prova. Este campeonato nestas 3 provas, muito equilibrado, com vencedores diferentes. Estou a procurar os lugares da frente. Sim, mas aquele que estará mais, vamos dizer, mais equilibrado a nível de resultados, acabam por ser os irmãos Rodrigues, que têm um andamento muito certinho. Não venceram, é verdade. Venceram. Não venceram agora, estou a dizer. Sim. Não estou a dizer por acaso até venceram na estrada. É isso que eu ia dizer. Não, estiveram bem logo de início e tudo, e depois apenas uma distração, não é? Basicamente. Mas já vamos falar deste rally, mas vamos falar destas 3 provas, falar aqui destes da frente, os 4 da frente, muito equilíbrio, portanto, nesta altura, revezarem-se nos resultados como vencedores. É assim, não é, Miguel? Sim, na terceira, o que aconteceu basicamente na primeira prova do ano, o 20º Alemar Rallytag, a vitória do Ruben e do Estevão foi facilitada, podemos considerar, porque o Rego desistiu muito cedo. O próprio Pedro Antunes, que vinha estrear-se na terceira, fez uma prova interessante, mas a prova terceirense foi completamente atípica. Tivemos troços em que chovia até meio do troço e fazia sol de meio do troço para a frente. Portanto, foi uma lotaria nas escolhas de pneus para as equipas da frente, que as outras não escolhem, usam. Mas, efetivamente, o Ruben saiu da terceira com a vantagem máxima sobre o seu principal adversário, que no caso é o Luís Miguel Rego, que é o piloto que defende o título, não é? É o bicampeão em título, e o Pedro Antunes acabou por desistir, quase morreu na praia, chamemos-lhe assim. Portanto, logo aí criou-se uma diferença pontual, porque o segundo classificado acabou por ser o Rafael Botelho, que tinha furado no primeiro troço e que ficou logo longe da sua hipotética concorrência, mas que conseguiu mesmo assim traduzir a prova num bom resultado pontual. E ele continua a fazê-lo, atenção. No Faial também terminou, aqui também terminou e grão a grão enche a galinha ao papo. Já se ouve dizer há muito tempo. E ainda faltam muitas classificativas até ao fim do ano. Depois no Faial, portanto, o fator Ricardo Moura influenciou completamente o resultado do Rally, porque ele acabou por vencer a prova. As outras equipas não tiveram provas completamente felizes. O Antunes voltou a desistir desta vez porque saiu de estrada numa zona em que não conseguia retirar. Ele saiu de estrada ligeiramente, mas numa zona de muita nevoeiro em que não conseguiu retirar
o carro daquele lugar e novamente tivemos o Rafael Botelho no pódio. Portanto, tivemos o Rafael Botelho no final da classificação e a colher pontos. O Moura mexeu ali com a tabela, mas a verdade é que, embora esteja a pontuar para o campeonato, não deverá fazer muitas mais provas. Se calhar estará no Açores Rally, ou então poderá fazer a graça de ainda marcar presença na terceira ou no pico, o que só seria bom para qualquer um dos rallies, para já, porque é um piloto ainda muito competitivo, independentemente da máquina que tripular não ser exatamente a mesma em termos de evoluções relativamente aos seus adversários, e já agora foi a mesma máquina que ganhou o rally foi algo que o Ricardo Moura, foi a que o Luís Miguel Rego utilizou na Madeira, portanto no fim de semana anterior a este rally de Santa Maria. Mas também porque o Ricardo Moura é um catalisador de assistência, ou seja, qualquer rally onde ele marque presença, o público ainda sai mais de casa. Claro, acredito que sim. Falamos agora sim do rally deste mesmo fim de semana. Portanto, falávamos aqui dos irmãos. No caso, portanto, para explicar que eles andaram bem logo do início, entraram fortes, mas apenas e só uma penalização de 20 segundos, que não é pouco, não é verdade, eu quando falo no só, é entre aspas, mas acabou por o afastar e deixou Luís Miguel Rego um pouco mais à vontade. Estou eu aqui a resumir muito rapidamente. E o que é que tu viste e o que é que nos podes contar também em poucos minutos deste rally, deste fim de semana? Por acaso ainda está fresquinho, porque escrevi há poucas horas 2 ou 3 parágrafos que resumiam precisamente essa luta na cabeça da corrida e que se resume de uma forma muito simples. Na sexta-feira havia, aliás, o percurso que o Clube Asas do Atlântico escolheu para este ano no Rally de Santa Maria foi diferente dos anos anteriores, aproveitando naturalmente as estradas comuns. Estamos a falar de uma ilha muito pequenina, Santa Maria é uma ilha muito pequena e que fica trancada no fim de semana do Rally, ou seja, os marienses só circulam fora das zonas do rally e muitas vezes não podem passar de um lado para o outro da ilha, quando os troços da tarde estão a decorrer. Mas havia um percurso definido de passagem dupla por uma classificativa na sexta-feira ao fim da tarde e depois passagens triplas por 2 troços no sábado de manhã e no sábado à tarde. Na sexta-feira, basicamente, Ruben Rodrigues venceu o primeiro troço. No segundo troço, Luís Miguel Rego reverteu a coisa e venceu com a mesma diferença que tinha perdido. E ficaram empatados, pelo menos. Dormiram com as mesmas décimas na carta de controle. Logo de manhã, o Ruben atacou mais. Penso que isto é sempre muito difícil de avaliar e mesmo quem percebe muito de mecânica, que nem é o meu caso, e neste caso nem é de mecânica, é das próprias afinações que estes R5 permitem, que não são assim tantas como as pessoas pensam, porque é preciso cruzar todas as informações para aquilo dar certo, senão é uma salada sem gosto. Mas a olho nu, muitas das vezes já percebi que no asfalto o carro do Ruben Rodrigues ou o Citroën C3 R5 é um carro extremamente ou mais fácil de afinar, ou então as afinações têm resultado melhor. Mas isto é um olhar completamente cru de quem está fora na estrada a tentar ver as coisas. Como em Santa Maria tivemos um shakedown em que, por exemplo, penso que o Rego fez mais de 10 passagens e o Ruben Rodrigues fez para aí 6 ou 7, foi também fácil ali no mesmo sítio ir percebendo linhas de trajetória, zonas de travagem, embora sejam em 500 metros mais ou menos, mas vamos tentando descobrir diferenças. É o jogo que os adeptos fazem. É a mesma coisa que no futebol, vai-se olhando para um jogador que não tem a bola para se ver como é que ele se posiciona em campo. No sábado, pareceu-me que realmente o Citroën C3 estava mais eficaz. O Ruben conseguiu amealhar uma vantagem durante a manhã que foi, salvo erro, até aos 5,9 segundos ou 6 segundos, que já seria um bocadinho de tempo, mas tínhamos ainda, salvo erro, 3 passagens por um troço com 9.200 metros para fazer da parte da tarde. E depois aconteceu o que já foi citado, houve uma distração do navegador do Ruben e na entrada do reagrupamento eles acabaram por perder o seu minuto, perder o minuto seguinte, 2 minutos de penalização, 20 segundos efetivos acrescidos ao seu tempo acumulado e logicamente que aí passaram para trás, quer do Luís Miguel Rego, quer do Pedro Antunes, e tinham muito pouco tempo, ou aliás, tinham muitos poucos quilómetros para recuperar aquilo. Era impossível recuperarem em condições normais. Eles ainda tentaram, na primeira passagem da tarde ganharam o troço, mas apenas com décimas de vantagem. Na segunda passagem, curiosamente, foi o Pedro Antunes que ganhou o troço, mostrando aqui que já se está a ambientar as coisas, e ele é um piloto com muita experiência, mas não nos Açores, nem com viaturas R5. Portanto, se está também a descobrir uma nova realidade. E ficaram então Luís Miguel Rego e o Pedro Antunes com 4 segundos e 4 décimas de diferença para o último troço, onde o Luís Miguel Rego levantou o dedo e disse: calma aí, que aqui o campeão sou eu, ganhou o troço, ganhou o rally, foi a 4ª vitória consecutiva dele em Santa Maria e subiu ao 3º lugar do campeonato, que continua a ser liderado pelo Ruben Rodrigues. Tem o Rafael Botelho na 2ª posição e o Rego está agora em 3º lugar e o Pedro Antunes conseguiu a sua primeira pontuação.
O que aqui poderá funcionar, na minha perspectiva, o Pedro Antunes é destes todos o que tem menos pressão para os próximos ralis, porque muito dificilmente ele será campeão dos Açores de ralis, a não ser que realmente haja uma hecatombe de resultados nos próximos 4 ralis para os seus adversários. Mas ele vai poder agora, se calhar, entrar em ação de uma forma menos conservadora, chamemos-lhe assim. Eu sempre apreciei muito a forma de guiar do Pedro Antunes, um piloto fogoso quanto baste e que penso que deu sempre os passos do tamanho das pernas que tinha na altura. E penso que foi uma valia a vinda dele aqui, até para aquilatarmos destas diferenças. Estamos a falar de um piloto que está a disputar 2 campeonatos, ou pelo menos está a disputar provas em 2 campeonatos simultâneos, e essa rodagem é importante, até porque ele não esteve completamente parado em 2020, ao contrário de outros pilotos. O Rego teve que sair dos Açores para fazer provas, ou chegaram a fazer uma prova mais pequena, mas realmente um ano de paragem é complicado. E penso que os pilotos devagarinho já quase recuperaram disso, mas não completamente. Ok. Miguel, sobre o campeonato, percebemos que ainda falta muito a nível competitivo. Sim. Mas aquilo que eu te pedia como nota final deste nosso apontamento era que nos falasses um bocadinho a nível organizativo. E estou a tentar perceber, e tu com certeza me podes dar esse feedback, como é que estão os clubes entendem-se, tem havido algumas quesílias, não? Como é que estão as coisas a nível organizativo e dos seus respectivos clubes? Ora bem, Gonçalo, a vida interna dos clubes, conheço naturalmente melhor a do clube da minha ilha, da Terceira, até porque sou filho de um dos fundadores do Terceiro Automóvel Clube, e acho que a primeira vez que andei, se não foi numa reunião do TAC, deve ter sido numa outra coisa qualquer, muito pertinho. E naturalmente conheço melhor o que se está a passar ao nível Terceira, que este ano havia a novidade de ter candidatado uma prova ao Campeonato de Portugal de Ralis, que já se realizou, cujas conclusões penso que já foram inclusivamente entregues à organização por parte da Federação e de quem acompanhou a prova na estrada, mas isso depois é um longo processo onde sabemos que nem sempre a qualidade da prova é que impera na decisão final, porque os ralis não são só feitos de coisas muito certinhas e de muito público na estrada e muita afição a seguir as provas. Mas, de facto, o que tem acontecido até agora, em 2020, depois do ano mais forte da pandemia, se é que o podemos considerar assim, mas em termos desportivos, foi, de facto, um ano em que se cancelaram muitas coisas, em que se anulou muita coisa, em que se adiou muita coisa. Inclusivamente, no caso deste Rally de Santa Maria, passou da edição 38 para a edição 39, porque a do ano passado foi cancelada, não foi adiada. Portanto, passou para a 40, que foi a deste ano. Mas numa pincelada geral, o que já aconteceu este ano mostrou que os clubes dos Açores, eu não sei se eles se entendem tão bem como eu desejaria que eles se entendessem, porque eu sou uma pessoa muito positiva e acho que as pessoas que deve haver uma grande ponderação quando se está a lidar com atividades desportivas, neste caso, que movimentam muito dinheiro, que movimentam muitas pessoas e que, acima de tudo, movimentam estas ilhas umas com as outras. Nós já não tivemos algumas das provas que habitualmente se realizavam este ano, esperemos que para o ano a normalização se faça, mas o grande evento desportivo dos Açores é o Açores Rally. Eu até costumo dizer que é o grande evento dos Açores, o maior de todos, porque não há nenhum maior. Não me lembro de uma coisa que aconteça nos Açores que se projete tanto no exterior como o Açores Rally. E a verdade é que vimos desde março de 2020 sem nunca saber. Há Rally, não há Rally, a pandemia permite, a pandemia não permite, com os problemas internos que o próprio clube organizador tem tido também, e que eu compreendo que serão difíceis de resolver. A verdade é que estamos a um mês dessa prova e eu penso que vai haver Rally, espero que sim. Mas, ou seja, um mês antes de uma prova desta dimensão, pelo menos nos anos anteriores, as coisas já estavam cá fora de outra forma. Isto não é uma crítica, isto é uma constatação, porque eu espero estar no dia 16 nas Portas do Mar, ou seja, lá onde for, a ver a partida do Rally, se assim me for permitido. Mas realmente esta questão da pandemia veio mexer muito com as coisas. E penso que há aqui, nitidamente, 2 níveis, isto só para explicar a quem não conhece a realidade das Açores, 2 níveis distintos, que são a prova do Campeonato da Europa e as provas que fazem parte do Campeonato dos Açores. Nenhuma invalida a outra, mas também nenhuma pode asfixiar a outra, nem ser asfixiada por nenhuma. Se é que me faço entender. E é tão fácil de nós percebermos que os açorianos gostam tanto de ralis que o que não faltam são terceirenses, faialenses e marienses nas estradas de São Miguel quando há o Açores Rally, porque toda a gente quer que haja aquele rally, porque
porque é realmente a nossa grande montra e onde podemos ver, até agora, os melhores pilotos da Europa. Ao nível das outras provas, e segundo os pilotos que do continente nos visitam a miúdo, o nível organizativo é tão bom ou melhor do que se faz no resto do país. Em muitas ocasiões será melhor, noutras não será tão bom, porque estamos a falar de clubes que fazem uma prova por ano, por exemplo, como Santa Maria, e que a falta de rodagem às vezes pode surgir. Não quer dizer que tenha acontecido, mas é natural, quando nós sabemos que há clubes no continente que se interligam e que a equipa de controles vai fazer um troço do Rally X, a outra equipa vai fazer um troço do Rally Y, e essa rodagem é muito importante na hora das provas acontecerem. No cenário de pandemia, nem pode haver rodagem. Aqui na terceira era para ter sido feita uma prova pequenina no princípio do ano, porque a equipa desportiva do TAC era nova. Não foi possível, tiveram que testar na estrada e com o observador da FPAC a olhar para os controles. Naturalmente que isso intimida de alguma forma. Mas o cenário geral do campeonato, para lá daquele desequilíbrio de forças que eu referi no princípio, eu acho que é bastante bom. E gosto sempre de passar uma imagem de saúde desportiva e de ambiente, porque penso que essa é a verdadeira, quando nós sabemos que há modalidades em que as pessoas atiram pedras de calçada umas para as outras. Portanto, não vamos pôr os rallies a esse nível, e penso que até nas redes sociais às vezes era preciso um bocadinho de copos de água fresca e detente na língua, porque não vale a pena discutirmos à volta de uma modalidade que tem muitos adeptos, mas que também tem muita gente contra ela, por razões várias. Possivelmente porque não percebem do que é que são os rallies e não percebem a emoção que os rallies provocam, e que eu tive a oportunidade de ver em Santa Maria. Santa Maria não tinha uma prova de desporto automóvel desde 2019, desde agosto de 2019. As pessoas estavam sedentas. A partir do shakedown, andavam de máscara, desconfiadas, a olhar umas para as outras, mas queriam estar todas lá. Mais espaço houvesse. Ou seja, penso que é um desporto que, acima de tudo, gera emoções muito grandes e, como tal, tem de haver, às vezes, um bocadinho de água na fervura quando se discute, quando se troca. Quando se começa a ultrapassar os níveis. Exatamente, penso que é isso. Isso, aliás, pode-se levar para o resto da nossa vida, que também não faz mal nenhum. É, isso mesmo. Miguel Sousa Azevedo, agradecer a tua simpatia, a tua disponibilidade para nos fazer este balanço. Marcamos ponto de encontro no final da temporada, talvez uma altura mais certa para perceber como é que as coisas evoluíram, mas para já deixas-nos aqui um relato e, neste caso, um retrato muito positivo. As coisas estão bem encaminhadas e vamos acreditar que até ao fim vai ficar sempre esta dúvida no ar de quem vai ser o campeão, e quem sabe o Ricardo Moura nos faça aqui uma surpresa de aparecer de um momento para o outro para desequilibrar e baralhar as contas. Exatamente. Miguel, um grande abraço para ti, boa recuperação, e já sabes, marcamos a conta então depois no final da temporada. Um abraço, Miguel. Obrigado, Gonçalo, e continuação do bom trabalho, e parabéns também por esse leque abrangente de gente e de modalidades do desporto automóvel que tens trazido à antena, podemos chamar-lhe assim. É mesmo isso. Um grande abraço e obrigado. Abraço.